Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que você esteja no seu melhor dia. E se acaso você acordou daquele jeito, na luta, eu peço a paz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesse momento. Quero hoje trazer um estudo, continuando ainda em João, agora em capítulo 2. Tem muito a nos ensinar sobre a palavra de Deus. Venha comigo, gente. Aqui ele fala assim: há bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná de Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali para muitos dias. Jesus purifica o templo. Estava próximo a Páscoa de judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombas, cambiadores e assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos, lembrando-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra que fizeres isso? Jesus respondendo disse-lhe: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus que tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Perdão, gente. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele mesmo bem sabia o que havia no homem. Amém? Então vamos lá nos tópicos, né? Da primeira coisa, lá no princípio, quando Jesus estava lá na festa de casamento, ele fez o seu primeiro milagre, né? Um dos milagres, ou podemos dizer o primeiro milagre ali. Ele fez o seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho. Linha de pensamento, vamos juntos, tá? Jesus,
ele pôs água. Falou, põe água. Água nas jarras, né? Para vocês entenderem. Muitos falam assim, mas Jesus não transformou água em vinho? Por que eu não posso beber bebida de álcool? Gente, entenda uma coisa. Do suco da fruta pisoteada, sai o vinho. Só que ele tá fermentado, né? Ele fermenta, né? Se você pisotear a uva, né? E virar daí vira o vinho. Pisoteado, ele fica fermentado, certo? Mas aqui, Jesus não pisoteou a uva. Ele transformou. Aqui fala vinho, gente. Porque as traduções da Bíblia tem muito erros ortográficos aqui na nossa Bíblia. Mas conhecendo Jesus, jamais ele transformaria em vinho com álcool. Você pode até pôr o nome vinho, mas é suco de uva. Por quê? Porque jamais Jesus iria fazer algo que ia escandalizar o nome de Deus. Ele era o próprio Filho de Deus. Jamais Jesus iria fazer isso. Mas ainda eles falaram o melhor vinho, o melhor suco, o melhor de tudo. Ficou no final, desde o princípio até o final. Jesus não ia transformar. Essa é uma certeza eu tenho. O suco de uva, que vamos dizer o vinho, com álcool, jamais. Segundo tópico, o tempo para todas as coisas, né? O tempo para todas as coisas. Jesus, ele tinha um tempo para todas as coisas, porque ele falou isso para Maria, porque Maria foi lá e falou para eles, acabou o vinho. Mas ela não poderia antecipar o que Deus tinha na vida de Jesus ali, né? Jesus estava ali já nos ensinando o tempo de Deus, tinha um tempo certo. Por que a Maria se calou? Porque ela entendeu que ele estava falando dele. Então, não era o momento ainda de ela falar sobre o vinho, tá? Os discípulos ficavam observando Jesus. Terceiro tópico. Jesus, ele observava a Jesus. E ele ficava observando todos os milagres, todos os detalhes que Jesus fazia ali. Vocês acham que Jesus iria transformar a água em vinho com álcool? Se ele ensinou que não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, gente, vamos compreender a palavra direito de Deus. Jesus disse, enchei de água essas talhas. Enche de água. Todos viram que era água. Quando foi beber, era o vinho, mas não tinha álcool. E aqui, o que acontece? Depois desse em Cafarnaum, sua mãe e seus irmãos ficaram ali por dias antes. Aqui, ele vai falar que os discípulos lembraram do que foi escrito, que o zelo da tua casa se devorará. Que é aqui. Então ele viu Jesus transformado em vinho. Ele viu Jesus expulsando o povo. Gente, que é o quarto. Jesus impõe respeito e reverência na casa do Pai. Por quê? Porque a casa do Pai é a casa de oração. Jamais devemos vender nada. Senão Jesus não tinha brigado com eles. Estava dentro do templo? Não, estava ali lá na entrada do templo. Então, nem entrada, nem dentro, nem fora. Gente, longe da casa do Pai. Não venda nada dentro da casa do Pai. Porque isso... Jesus ficou nervoso, irou-se. Quando Jesus vai se irar na palavra de Deus, gente, se você for ver, é a primeira vez e única vez que ele se irou com os pessoal. Não faça
da casa de meu pai lugar de vendas, naquele lugar de oração, reverência, respeito para a casa do meu pai. Entendeu? Então esse é o quarto tópico. O quinto tópico, intimidade leva ao entendimento. Quando eles viram isso, os discípulos falaram: o zelo da tua casa me devorará. Os discípulos já estavam entendendo tudo, porque tinha intimidade. Eles andavam com Jesus, ouvia sobre Jesus, sobre Deus através de Jesus. Então eles já estavam entendendo. Jesus não poderia ensinar uma lição meia camuflada, né? Falando que vinho não pode tomar ou alguma coisa assim, sendo que ele estaria fazendo algo errado. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente entender a palavra de Deus. Jesus, ele não iria falar nada errado para nos ensinar. Então, intimidade com Deus nos leva a entendimento. Então, se você ter intimidade com Deus, você vai compreender mais a palavra de Deus e você vai parar de ficar com esse negócio na tua cabeça que tudo eu posso. Mas a palavra de Deus diz que nem tudo me convém. Então, tudo eu posso comer. Eu posso beber o vinho? Posso beber o vinho? Posso. Mas lhe convém? Pensa. Convém você beber um vinho, gente? Convém vocês ficarem comendo muita carne e não equilibrar o seu alimento com uma verdura, uma fruta, o seu alimento mais saudável possível? Você pode comer carne, né? Porque muitos julgam que não pode comer carne. Sim, no começo da criação Deus falou que não, era para comer os vegetais, as coisas assim, que saudáveis. Só que depois do dilúvio, gente, eu vou até entrar nessa história, tá? Depois do dilúvio, Deus permitiu que comesse, mas que não pensasse que era eu não posso comer, ficar com consciência pesada, porque se você comer com consciência pesada, você tá pecando, entende? Então a palavra de Deus, ela é bem exata. Porque tenta imaginar, gente, eles ficaram anos, muitos tempos longos, vários dias, meses, acho que 1 ano, 2 anos, completando tudo junto, se você fazer as contas, muito tempo lá dentro. Vocês acham que o que eles plantaram não acabou? O que restou foi os gados, os animais, para se alimentar. Até mesmo quando a chuva baixou, tudo, até descer toda a água, o barco, né, a arca chegar, pum, e parar e tiver a terra seca para eles poderem descer para fora, eles não tinham o que comer. Então você acha que Deus iria falar para ele ficar sem comer? Mas pera aí, entenda uma coisa. Tudo comer é com cuidado. Não é comer demais, exagerado, até passar mal, até o seu corpo passar mal e não aceitar mais aquilo. Moderado. Porque glutonaria é pecado. Entendeu? E o que entra na tua boca não é o que te contamina, é o que sai da sua boca. O que está aqui, que sai da sua boca, é o que contamina o homem. Não é o seu alimento. Tudo bem? Então bora lá. E o quinto é: a intimidade leva ao entendimento. Vocês já entenderam que se você tiver intimidade com Deus, você vai ter um entendimento da palavra de Deus. E o sexto tópico é: precisam ver para crer. O povo ali precisava ver para crer. Porque dentro deles tinha o Tomé, né? E agora eu não sei se ele estava aqui ainda, nas ordens da Bíblia, não estou lembrando. Mas tinha Tomé que ele tinha que ver para crer. E com certeza os discípulos não eram diferentes. Sabe por quê? Porque eles ainda estavam conhecendo Jesus. Então tudo que Jesus mostrava, ele falava e mostrava. Ele falava e mostrava. Ele falava e mostrava para que ele entendesse quem era Jesus. E eles entenderam. Entenderam porque é que fala, né? No versículo 22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se daqueles dissera isso e creram nas escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Gente,
Vocês aprendem, entendeu? É muito simples a palavra de Deus. Quando você tem intimidade com Deus, tu aprende e entende a palavra de Deus, porque Deus explica, é Deus que te explica, tá? Então, se você gostou, gente, dessa palavra de Deus, você conseguiu absorver a palavra de Deus, gente, não esquece de comentar aqui embaixo e dizer o que você achou, ou compartilhar com nós também o que vocês entenderam da palavra de Deus. Mas antes de terminar, quero fazer uma oração contigo para depois terminar, ok? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela essa palavra. Pai, eu não pedi para o Senhor no começo para que o Senhor venha me abençoar, mas eu já sei que o Senhor já está aqui. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela essa palavra, que aqueles que ouvirem a tua palavra possam recebê-la, Senhor, com alegria e com o entendimento da tua palavra e entender, Senhor, o que o Senhor quer realmente da gente, nos ensinando cada dia mais, assim como o Senhor ensinou os discípulos naquela época, Senhor. O Senhor continua nos ensinando com a tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha ajudar cada um, Senhor, dos seus filhos que estiverem nesse estudo e possa entender a tua palavra, Pai. Abra o entendimento, sabedoria, abre as mentes, coração, Pai, que eles possam focar em ti, somente em ti, para te conhecer. Pai, por isso eu te peço, Deus, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!